Olá, meus irmãos, graça e paz, muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Eu quero ler um texto que está no Salmo 119 e eu vou ler apenas 3 versículos que estão nesse Salmo da Palavra de Deus. Diz assim: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim e disto. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Eu gosto muito dessas palavras de Davi no Salmo 119. Especialmente essa declaração tão linda em que ele diz: o que me consola na minha angústia é a tua palavra. A tua palavra me vivifica. Que Deus abençoe você. E que nesse momento de culto, de adoração a Deus, o seu coração encontre paz na presença dEle. E que a palavra de Deus, encontre o seu coração receptível, aberto, e que você seja assim abençoado, vivificado, consolado, animado, curado, transformado por essa palavra poderosa. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor caminha ao nosso lado e o teu Espírito nos habita. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, renova o nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tua voz se faz ouvir através da tua palavra. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos, receba a nossa adoração, a nossa vida na tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos. Daqui a pouco eu volto para ler o texto e meditarmos nessa palavra tão linda e poderosa de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estar louvando o nosso Deus neste momento e rendendo louvores ao teu santo nome. É bom, é maravilhoso louvar o Senhor. Nesse momento, esqueça os problemas, as aflições, se derrame na presença do Senhor. Vamos dizer assim: Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento. Com as nossas vidas, queremos te exaltar, para sempre tua presença te amar. Declare isso em nome de Jesus, amém? Vamos declarar em nome de Jesus. Sobre nós, queremos te sentir neste momento, nossas vidas, queremos te exaltar, para sempre
sou pequeno, mas sempre tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós, queremos te sentir neste momento. Nossas vidas, queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós, queremos te sentir neste momento. Nossas vidas, queremos te exaltar, pra sempre em tua presença te amar. Pra sempre em tua presença te amar.
Meditaremos hoje no texto que está em 1º Livro dos Reis, capítulo 19. Eu vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, se assim desejar. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Como está o seu coração? No texto que eu li, em 1º Livro dos Reis, capítulo 19, nós encontramos Elias, o profeta, o homem de Deus, extremamente abatido. Seu coração estava cheio de frustração, de tristeza, a tal ponto dele chegar a Deus e pedir para si a morte.
Um homem forte, um homem visto na Bíblia como um homem de extrema fé, um homem cheio de convicções e batalhador pela fé em Deus. Mas um homem que chegou ao seu extremo, ao seu esgotamento, e Elias agora está enfraquecido, temeroso, fragilizado. É possível que eu e você passemos por situações na vida em que nos encontremos parecidos com Elias. Nem sempre nós somos fortes, e isso revela muito da nossa humanidade. Nós somos humanos, e isso tem a ver conosco. Às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos bem. Elias está nesse momento, está depressivo, quer isolar-se e está com o coração pequeno diante das grandes dificuldades que agora enfrenta na sua vida e no seu ministério. Por que Elias chegou a esse nível emocional? Quando nós folheamos a Bíblia e passamos algumas folhas para os capítulos anteriores, isso nos ajuda a olhar um pouco esse lado. Lá no capítulo 17, nós encontramos Elias confrontando o rei Acabe. O rei Acabe era rei de Israel e ele havia casado-se com Jezabel, a filha do rei dos Sidônios, uma mulher extremamente idólatra, devota ao deus Baal, uma mulher má, tinha uma personalidade forte, ela dominava o rei Acabe e ela ameaça agora a vida de Elias. Elias, ao receber a notícia, ao descer do Monte Carmelo, onde teve aquele confronto com os sacerdotes de Baal, Elias, ele recebe a notícia e aquilo o faz desmoronar emocionalmente. E Elias então resolve ir para o deserto. E é ali no deserto que Deus reencontra-se com este homem e fala ao seu coração e traz ele de volta ao foco da sua vida e do seu ministério. Confrontos geram desgastes. Qualquer confronto. Se você tem um confronto com um parente, com um companheiro, com pessoas até desconhecidas, isso gera um desgaste emocional intenso. E Elias agora tem um desgaste intenso com o homem mais poderoso de Israel, o rei Acabe, e com sua esposa. Lá no capítulo 17 ainda nós vemos a ordem de Deus dada a Elias para que ele fosse para as torrentes de Querite e lá esperasse por comida. E ele assim o faz, ele vai para as torrentes de Querite, ele fica ali e da água daquela corrente ele sacia a sua sede e os corvos lhe traziam comida todos os dias. Já imaginou estar numa condição de total dependência de Deus, de se sentir impotente diante da situação, ou seja, nada depende de você, não é? Você não tem o que fazer por si mesmo, não é? Nem conseguir a sua própria comida. Não é? Elias está numa condição agora de total dependência de Deus, aguardar a comida que os corvos lhe trazem e viver daquela água enquanto ela jorrasse naquela fonte. Depender de Deus também gera desgaste. Não é fácil. Se você já passou por uma situação de impotência, de não ter o que fazer por si mesmo e de ficar orando e esperando que Deus atenda a sua oração, você sabe o que eu estou lhe dizendo. Isso gera uma luta interior muito forte no que diz respeito à nossa inquietação,
a nossa fé e a nossa luta contra a ansiedade, né, que é algo muito forte em cada um de nós. O controle da nossa ansiedade, o lidar com a nossa ansiedade. Elias está ali agora, vivendo na dependência de Deus, total dependência de Deus. Isso também gera desgaste. Mais do que isso, Elias, um dia vai beber água e não tem mais água na fonte de Querite. Deus então novamente o orienta e diz para ele seguir a estrada, caminho e chegar a Sarepta. E lá em Sarepta ele vai para uma casa de uma viúva. E quando ele chega na casa da viúva, onde Deus havia dito para ele ir, ele encontra uma mulher sem esperança, pronta para encarar a morte. Ela diz: eu vou fazer um cozido para o meu filho e para mim, nós vamos comer e vamos morrer. E Elias ordena para que ela fizesse algo para ele e diz a ela que nada faltaria. E ela o obedece, acredita na fala do profeta, identifica-o como um homem de Deus, e ela faz o cozido, ele come, e de fato não falta comida naquela casa mais. Deus provê para aquela mãe e filho comida. Mas um dia o filho daquela viúva fica doente e vem a óbito, morre. E quando ele morre, a mulher então se volta para Elias com ira e o acusa de ser o culpado da morte de seu filho. Elias então enfrenta uma nova situação, uma situação de injustiça, de ser acusado por algo que não o fez. Mas Elias, movido por Deus, vai ao encontro daquele corpo, daquele jovem, e aquele jovem ressuscita, e ele assim o devolve para sua mãe e segue o seu caminho. E agora, nesse quarto momento, Elias vai para o Monte Carmelo e lá enfrenta dezenas de sacerdotes idólatras. Ele tem um dia todo de uma batalha espiritual intensa, um desgaste físico e emocional muito grande no Monte Carmelo. E sai de lá vencedor. Ele vê o agir de Deus, fogo do céu cair, consumir o holocausto, o sacrifício que ele preparara, e vê os sacerdotes sendo também mortos ao fio da espada, e ele sai dali vencedor daquela batalha. Mas quando ele desce, ele recebe a notícia de que Jezabel quer a sua cabeça e o ameaça. Excesso de atividades, guerras espirituais também geram desgaste. E o desgaste não é pequeno, é muito grande. Então nós encontramos ali o profeta desgastado, né, física, emocional, e ele está ali cansado, né, da lida. Como é que Deus trata esse coração? Isso é o fantástico do agir de Deus. A primeira coisa que eu vejo é que Deus vai ao encontro de Elias aonde ele está. E isso é fantástico. Você pode se sentir esquecido de Deus, você pode se sentir frustrado por certas coisas que lhe acontecem, mas Deus, ele vai ao nosso encontro aonde nós estamos. E Deus vai ao encontro de Elias, lá na caverna onde ele está, e fala ao seu coração. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Deus cuida do corpo de Elias, né? Elias, ele pega caminho do deserto e em direção ao Monte Horebe, e lá pelas tantas, no começo da sua jornada, ele vê um zimbro, uma árvore pequena, e se deita embaixo daquela árvore, usufrui de sua sombra e está ali dormindo. Até que um anjo vem, desperta-o e diz: come e bebe. E ele acorda, come, bebe e volta a dormir. Às vezes o que nós precisamos é disso: descanso físico, comer, beber, dormir. E Deus cuida disso
na vida de Elias. Deus dá a ele descanso para que ele recomponha-se fisicamente. Talvez você precise disso. Outra coisa, Davi recebe a visita de um anjo. Eu acho incrível isso. Nós nunca estamos no deserto sozinhos. Sempre vem um anjo ao nosso encontro. Anjo significa mensageiro, então nem sempre esse anjo é de asas. Às vezes ele se apresenta como mensageiro de Deus, como nós. E às vezes nós recebemos a visita de anjos e nem sabemos. Na pessoa de alguém que se importa conosco, que vem ao nosso encontro, que nos abençoa de alguma maneira materialmente, às vezes simplesmente nos ouvindo, às vezes com um abraço quando estamos fora de pandemia, às vezes de uma forma simples. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos no deserto. Deus sempre nos envia um anjo, sempre nos envia um anjo. E Elias, ele ouve a voz de Deus, Deus fala com Elias. A voz de Deus aquieta as nossas tempestades, fala ao nosso coração. E Deus diz a Elias duas coisas importantes. Deus diz a Elias: Elias, sai e vai e unge a Azael e Eliseu. E Deus diz a Elias: você não está sozinho. Eu ainda mantenho 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. E essas duas mensagens de Deus a Elias são poderosas. Primeiro, porque Deus diz a ele que a sua missão não acabou. Ele ainda tem gente para abençoar, para ungir. E segundo, que ele não estava sozinho. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você. Você também continua tendo uma missão. Que Deus o abençoe e que você não se esconda e não fuja dela. Firme, vamos continuar nosso caminho, ungindo pessoas, abençoando pessoas e crendo sempre que Deus está conosco. Jesus nos disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus o abençoe. Deus quer curar seu coração. Converse com Ele. Abra seu coração para Deus. Daqui a pouco eu volto para orar por você. Não compreendo mais nada.
resposta sua. Inclina os seus ouvidos, responde-me agora. Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu pode compreender-me. Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu pode compreender-me. Ó Deus, quanto eu preciso. Ó Deus, quanto eu sofri, tentando achar o rumo certo. Os que estão longe aqui esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugastes o meu pranto. Meu Deus, recebo de ti forças e me levanta. Meu Deus, sinto alívio dentro da minha alma e tenho certeza que agora mudando a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz a palavra, sou grande rei. Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Atenda, meu Pai, só tu pode compreender-me. Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Atenda, meu Pai, só tu pode compreender-me, Que combinação boa essa, não é verdade? Oração, Bíblia, louvor. Não é? Essas três atividades poderosas, poder orar, falar com Deus, poder ter acesso à Bíblia e ouvir Deus, poder adorá-lo através do louvor. Que bom que isso também nos aproxima, né? Isso nos aproxima. Podemos fazer isso juntos, ainda que separados. Eu estou tão longe, estou aqui em Dourados, em Mato Grosso, né? E ainda assim nós podemos adorá-lo, né? Podemos cultuar o Senhor juntos. Que bom.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento juntos. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor nos alcança onde estivermos. A tua mão é poderosa, Senhor, para nos levantar, para nos curar. A tua mão, Senhor, nos consola, nos disciplina. A tua mão, Senhor, nos alcança, nos afaga. Por vezes estamos tão frágeis que o Senhor nos carrega. Ó Deus, te bendizemos por isto, por tão grande misericórdia por nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Eu oro, Pai, em favor da minha vida, da vida dos meus irmãos, e clamo para que o Senhor continue, Senhor, a nos motivar, a nos encher da Tua presença, a aquietar a nossa mente, o nosso coração, diante das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Dá-nos a sabedoria necessária, dá-nos, ó Deus, a saúde e força física, emocional, espiritual, para lidar, Senhor, com os desafios que se apresentam. Abençoa-nos, ó Deus, e desbarate em nome de Jesus toda intenção do inferno, Senhor, contra o teu povo. Pai, continue olhando, Senhor, por nosso país, por nossas vidas. Ministra, Senhor, a tua bênção sobre o nosso país. Senhor, dá o sustento e em nome de Jesus, faz com que esse vírus pereça, Senhor. Permita que ele diminua a sua força a cada dia com mais rapidez. Ó Deus, abrevia esses dias, Senhor. Traga-nos, ó Deus, a cura para essa pandemia, para combater esse vírus. Pai, oramos assim. Abençoe a vida dos enfermos. Abençoe, Senhor, a vida daqueles que cuidam dos enfermos. Em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a presença do Espírito Santo, seu poder, a paz, a alegria, o amor, estejam sobre a sua vida, a vida de sua família, sobre a igreja, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço.